Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. No vídeo de hoje nós vamos reagir Dadá Maravilha foi 100 vezes melhor do que você pensava. Eu sei que ele foi muito bom, um dos melhores centroavantes que já teve no Brasil, né? Um dos mais goleador. Na verdade, ele é muito injustiçado pela mídia, né? Principalmente a mídia do eixo do país, né? Ele devia ser mais lembrado pela história de vida dele e também pelos números alcançados, né? Além de ele ser um baita jogador campeão com a seleção brasileira, tem título brasileiro com o Galo e com o Inter, o que me deixa muito feliz. Mas sem mais enrolações, simbora lá reagir. Provando que Dadá Maravilha foi 100 vezes melhor do que você pensa. Por que você não tem mais motivação? Porque eu ganhei tudo no futebol. Fui campeão regional, nacional, mundial. Bati recorde mundial de gols de partida, de transferência, de idolatria, de paradas no ar, né? O que é recorde mundial de idolatria, Dadá? Idolatria porque eu, na realidade, sou o maior ídolo do futebol brasileiro. Apenas escute com atenção. Você já parou para pensar quem foi o maior atacante brasileiro de todos os tempos? Normalmente nomes como Ronaldo, Pelé ou Romário vêm na nossa mente. Mas houve um atacante que era um verdadeiro mestre em marcar gols. Seu nome é Dadá Maravilha. Você pode até dizer que em sua época era fácil as coisas, mas ele tinha elementos que jogadores atuais também possuem, como o fato de ser rápido, ter uma ótima... Pra mim, Dadá Maravilha tá na mesma prateleira que esses caras que ele falou, Ronaldo, Romário, mesma prateleira. Uma leitura de jogo e ser especialista em cabeceios. Mas para chegar nesse nível, ele enfrentou muitas dificuldades na vida, como presenciar sua própria mãe atear fogo em si mesmo e ir até o limite sofrendo bullying e racismo, coisas que eram comuns em sua época. Mas é como ele... Eu já fiz um vídeo da história dele, ele contando num podcast, tem um react aqui no canal, já fiz outros vídeos do Dadá Maravilha. Eu até vou separar uma playlist do Dadá Maravilha e vou deixar aqui no final do vídeo para vocês assistirem. Diria, não me venha com a problemática que eu tenho a solucionática. E ele solucionava calando a todos com seus gols. No geral, marcou incríveis... Não me venha com a problemática que eu tenho a solucionática. O Dadá era uma laje, né? 926 gols, sendo o quarto maior artilheiro brasileiro da história, atrás apenas de Romário, Pelé e Arthur Frederic. Para ter uma ideia da grandeza desse número, o Bebeto teria que ter uma carreira 3 vezes mais longa para ultrapassar a quantidade de gols de Dadá Maravilha. Ele foi campeão do mundo em 1970, em uma época em que ser reserva do Pelé, Tostão, Rivelino e Jairzinho era um privilégio. Aposto que, com todas essas características, ele se encaixaria perfeitamente no cenário do futebol moderno, jogando e sendo artilheiro em grandes clubes da Europa. Quando foi perguntado por que não jogou na Europa, ele disse: "Me preocupei tanto em fazer gols que não tive tempo de aprender a jogar futebol." Foi isso que o tornou um ícone do futebol brasileiro. Vamos conhecer a curiosa história de um cara que teve passagens pela FEBEM e se tornou uma lenda do futebol brasileiro. O até então Dario cresceu em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, enfrentando uma infância devastadora. Após testemunhar a trágica morte de sua mãe, Dona Metropolitana Barros, que sofria com problemas mentais, acabou falecendo após se incendiar. O pobre garoto carregou esse trauma por um certo tempo e esse trauma foi resolvido de uma forma bem estranha. Com seu pai incapaz de cuidar sozinho, Dario e seus irmãos foram mandados para internatos. Ele passou anos em instituições como IPQN e escola em Ceslau Brás, em Caxambu, Minas Gerais. A vida de Dario era permeada pela solidão e dor. A perda trágica da sua mãe e a ausência paterna o deixaram revoltados e sem amigos. Ele sofria constantes ataques por ser alto, magro e ter pés grandes demais. Para se proteger, começou a portar uma faca, não apenas para defesa, mas também para roubar. Esses roubos era tanto uma questão de sobrevivência, quanto uma forma de descontar a dor que ele sentia. Essa fase trouxe furtos e brigas frequentes para a vida de Dario. Dadá teve várias passagens na FEBEM, um lugar para jovens infratores no Rio de Janeiro. Lá ele conviveu com outros garotos que também cometiam crimes. Com o tempo, Dadá se envolveu em pequenos furtos e brigas, o que levava frequentemente de volta à instituição. Até que aos seus 17 anos, durante um assalto, um de seus amigos o que impactou profundamente e o fez repensar sua vida. Às vezes buscava refúgio nas copas das árvores, único lugar
onde encontrava algum tipo de paz. Uma noite, Dario estava dormindo em uma árvore quando viu o fantasma da sua mãe. Aquela visão o fez perceber que a vida não estava no caminho certo. A partir daquele momento, tudo mudou e para ele foi como um renascimento. E esse renascimento fez com que no futuro fosse além, de uma maneira que não poderíamos imaginar. Então decidiu deixar para trás a violência que o cercava e descobriu uma nova paixão, o futebol. Foi em Quintino, na escola 15 de novembro, que viu garotos da sua idade jogando e quis se juntar a eles, mas ao contrário deles, ele não tinha nenhuma experiência com a bola nos pés. No entanto, um momento de desespero por comida, tentou roubar duas senhoras, que chamaram a polícia. Dario foi novamente enviado para a FEBEM, onde um funcionário o incentivou a jogar bola, num time dessa instituição. Apesar de não ser habilidoso, Dada era alto, forte e extremamente rápido, características que chamaram a atenção. Inicialmente escalado como zagueiro, Dada logo percebeu que enfrentava adversários muito fortes. O time adversário era liderado pelos irmãos Antunes, que tinha um mascote que viria a se tornar uma lenda do futebol brasileiro, o Zico. O jogo terminou com a vitória esmagadora dos Antunes por 5-0, com 3 gols marcados pelo próprio Antunes. Após a partida, Antunes honestamente disse ao Dada: "Cara, você não joga nada, mas com sua velocidade e impulsão, deveria jogar como centroavante." A partir desse dia, Dario seguiu o conselho de Antunes e começou a jogar como centroavante. Em 1965, aos 18 anos, Dario ingressou ao exército, servindo como recruta na Companhia de Comando Regimental. Ele faria algo histórico que impactou diretamente no seu futuro no futebol. Eis que surgiu uma oportunidade única, um campeonato de futebol. Em um acordo com o capitão do regimento, Dario seria liberado se ele trouxesse o título. E ele cumpriu sua parte, sendo artilheiro e levando seu regimento à vitória. Além da liberdade, ganhou uma nova perspectiva de vida. O sargento Valdo viu potencial no futebol de Dario e, por conhecer os dirigentes do Campo Grande, o convidou para integrar ao time júnior. No entanto, o time enfrentava dificuldades e acabaram perdendo o campeonato, levando à dispensa de todos os jogadores, inclusive o Dario. Dario reagia de maneira errada, o que só piorava a situação. Ele era um jovem com muitos problemas e frequentemente se sentia desesperado, porém esse desespero chegaria ao fim e Sim, mas com a história de vida dele é complicado, né? Complicado. Ele é um vencedor, isso eu tenho certeza. Ele é um vencedor na vida. dia voltaria para casa com seus ganhos. Chegou a fazer teste em todos os grandes times do Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Bangu, Bom Sucesso. No entanto, era sempre dispensado, às vezes até com palavras cruéis. Para evitar voltar a trabalhos difíceis e mal pagos, ele procurou o Grandim, um técnico do Campo Grande. Pediu para treinar em troca de comida e prometeu que, se fosse aceito, seria o artilheiro do time. O treinador ficou impressionado com sua determinação e então o convidou para retornar no dia seguinte. Enquanto ele almoçava no restaurante do presidente do clube, Dario recebeu 6 bolas para treinar, mas com dificuldade para dominá-las, ele chutava direto ao gol e dessa forma conseguiu marcar 3 vezes. Após o treino, o presidente comentou: "Eu disse que esse cara era ruim, não disse?" Mas o Grandinho defendeu o Dario. Ele pode não ser um craque, mas é honesto. Pediu uma refeição e prometeu ser artilheiro. Com 6 oportunidades, marcou 3 gols. Na sua 7ª tentativa no Campo Grande, Dada finalmente foi aprovado e contratado em 1965. Não imaginava ele que posteriormente ele teria que abraçar o diabo. Dario começou jogando nos juniores do time da Zona Oeste Carioca e foi promovido ao time principal em 1967. Quando recebeu seu primeiro salário, voltou para casa radiante e disse ao seu pai: "Pai, olha só, ganhei." Foi uma felicidade imensa para ele, porque sua família era muito pobre e sequer tinha uma geladeira em casa. Com esse dinheiro que ganhou, comprou um sapato e uma calça nova, já que antes ele usava as roupas e sapatos do irmão, que frequentemente brigava com ele por isso. Eu lembro uma vez que estava treinando e vi uma menina muito bonita, e depois do treino eu comecei a segui-la. Quando cheguei no portão da casa dela, o pai apareceu e disse: "Ei, o que você tá fazendo aqui?" Eu respondi: "Quero falar com a sua filha." Ele então gritou: "Aqui você não entra, moleque, sai daqui." Eu saí correndo muito assustado. Na verdade, essa frase do pai daquela garota foi reformulada, mas ele proferiu palavras racistas e isso foi algo super triste pra ele. Dario ainda não era titular no Campo Grande, até que surgiu uma oportunidade grande. O Bom Sucesso estava em uma grande fase, ganhando de times como o Flamengo, o Fluminense, e o próximo jogo do Campo Grande era justamente contra o Bom Sucesso. E no dia do confronto, os companheiros de clube simplesmente ficaram com medo de entrar em campo. Foi daí que o técnico Grandinho se aproximou de Dario e disse: "Meu filho, eu não tenho os jogadores para colocar em campo. Você topa jogar contra o Bom Sucesso?" Dario respondeu: "Seu Grandinho, eu aprendi uma frase: quem está no inferno abraça até o diabo. Não tenho nada a perder. Ninguém confia em mim. Só o Senhor está confiando em mim. Eu vou."
festa naquela época. O Maracanã estava lotado. Olha ali a festa naquela época os estádios eram muito mais tri, né? E cabia muito mais gente dentro. Bah, a festa era muito maior nos estádios. Hoje em dia é teatro, bem dizer, comparado a esse tempo aí, hoje em dia é teatro. Com cerca de 40 mil pessoas que tinham vindo cedo para ver o Bom Sucesso. O jogo começou e logo o Bom Sucesso fez 1-0, depois 2-0. O técnico desesperado começou a gritar: pessoal, toda a bola que chegar, manda pro Dario aí. E assim seus companheiros começaram a lançar a bola para ele. Eu corria com tudo, chegava debaixo do gol, fechava os olhos e chutava com toda a força. Por sorte ou destino, a bola sempre entrava. Naquela partida ele marcou 4 gols. E a partir daí começou a marcar gol em todos os jogos. Era 3 no Flamengo, 3 no Fluminense, simplesmente não parava de fazer gols. Em consequência desse desempenho, Dadá ficou conhecido por seu talento e determinação. Até que em 1971, Dario acabou sendo contratado pelo Atlético Mineiro, e foi lá o lugar em que ele ouviu algo que nunca havia ouvido em toda a sua vida. A contratação de Dario pelo Galo aconteceu de maneira curiosa. O diretor do clube tinha viajado ao Rio de Janeiro com a intenção de contratar o meio-campo Carlinhos. Ao chegar no Maracanã, foi abordado por um homem desconhecido e aparentemente bêbado, e o convenceu a assistir o jogo do Campo Grande. Esse cara disse que o Atlético precisaria de um artilheiro para finalizar as jogadas de Carlinhos, e que esse artilheiro só poderia ser o Dario. Sem imaginar que o seu futuro poderia ser decidido naquela tarde, Dadá entrou em campo e fez o que sabia fazer de melhor: marcar 3 gols. Essa atuação impressionante convenceu o Dadá fazia hat-trick naquela época a Bangu. E hoje em dia o atacante vai fazer um hat-trick é um parto. diretor do Atlético a levá-lo a Belo Horizonte. No início, o Dario não tinha muito crédito no Atlético. Nem os jogadores, nem a torcida acreditavam no seu potencial. Ficou 1 ano e meio na reserva do time, de 1968 a 1969. Naquela época, o Cruzeiro dominava o Campeonato Mineiro com um time de grandes jogadores como Piazza, Tostão, Evaldo, Pedro Paulo. Dario acreditava que poderia vencer o Cruzeiro e que, com tempo e treinamento, sua qualidade como jogador seria reconhecida. Ele foi motivo de piada entre os outros jogadores do Atlético. O único que não riu dele foi o Ronaldo Drummond, que acreditou em suas palavras e em seu potencial. Os treinadores Ayrton Moreira e Fleitas Solik nunca deram uma chance para o Dario jogar, nem mesmo como reserva. Em seu primeiro jogo, conforme sua memória, jogou apenas 10 minutos. No outro, não durou nem 3 minutos em campo. Após cair 2 vezes seguidas em cima da bola, tipo o Yuri Alberto, ele acabou sendo substituído. Passou 1 ano e meio no banco, esperando por uma oportunidade. Foi com a chegada de Justric em 1969 que o Dario teve sua primeira grande chance no Atlético. Sob o comando do novo técnico, passou a ter treinos intensivos todos os dias, 2 horas antes dos outros jogadores. Realizava treinos de finalizações. Eram mais de 300 finalizações por dia, das mais variadas formas: cabeçada, fora da área, dentro da área. E após provar seu grande potencial de goleador nos treinos, Justric começou a levá-lo como reserva nos jogos. Entrou em 2 partidas, uma contra o Valério e outra contra o Tupi, faltando poucos minutos para o fim. O Atlético perdendo em ambas as situações. Ele conseguiu reverter o placar e dar a vitória pro Galo. É o melhor goleador do Brasil. Não tem demais a classe de Tostão, nem o toque na bola do Dirceu Lopes, mas é o jogador mais eficiente, o que rende mais. Dario conseguiu então ser titular do time, mas ele havia jogado partidas em que o Atlético jogou fora de casa, até que teve a oportunidade de ser titular no Mineirão. Cheguei ao Atlético e fui assistir um jogo no Mineirão, com 50 mil pessoas. Já fiz um react desse jogo aqui, jamais visto. Pessoas berrando, Galo, Galo. Fiquei muito nervoso, pensei na hora, não dá pra jogar aqui, essa torcida é muito apaixonada, vão querer me matar. Essa oportunidade veio um amistoso contra a seleção da União Soviética. Aquilo ali é 77 contra o São Paulo, né, se não me falha a memória, ou é 99 contra o Corinthians. Em 1969, quando saiu a escalação do Atlético, anunciaram o Dario, número 9. O Mineirão todo vaiou muito. Pra você ter uma ideia, ele entrou em campo chorando por conta disso, mas ainda assim transformou aquele lamento em gols. O zagueiro deles, que já tinha marcado o Pelé, disse: o Pelé é um ser humano comum, esse cara é de outro planeta. Olha o tanto que ele corre e pula, vai ser um dos melhores do mundo. Foi o Não creio, não, vou voltar. Em gols. O zagueiro deles, que já tinha marcado o Pelé, disse: o Pelé é um ser humano comum, esse cara é de outro planeta. Olha o tanto que ele corre e pula, vai ser um dos melhores do mundo. Foi o primeiro elogio que havia ouvido em toda a sua vida. Não é nós falando, né? Era um zagueiro que marcou os dois. Se é nós falando, né? Ninguém bota fé.
Brabo. Dadá foi artilheiro do Campeonato Mineiro 4 vezes pelo Atlético Mineiro, em 69, 70, 72 e 74. Foi destaque artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1971, quando parou no ar como um beija-flor, no dia 19 de dezembro, no estádio Maria Filho, para assinalar o gol da vitória histórica por 1-0 sobre o Botafogo. Com esse gol, o Atlético Mineiro sagrou-se campeão brasileiro de 1971. Foi então que nasceu o Dadá Maravilha. Duas coisas que eu não sei fazer: jogar futebol e perder gol. O cara fazia gol de todos os jeitos que você imaginar. De nuca, de bico, de testa e até parado no ar. As velhas que recebiam viraram gritos de delírio da torcida ao ver Dadá entrar em campo. Sua fama se espalhou por todo o Brasil. A fama de Dadá a essa altura era espetacular. Em um amistoso do Atlético Mineiro contra a seleção brasileira, o Galo venceu por 2-1, com mais um gol do atacante, que estava vivendo uma fase mágica. Eu fiz um react desse jogo aí, que o Galo ganhou da seleção brasileira de Pelé. Bah, que efeito, hein? Pelé só não, tinha vários craques. Não à toa, os brasileiros começaram a pedir o Dadá na seleção. No entanto, seu estilo de jogo, que era mais de força do que técnica, não encantava o treinador da seleção, João Saldanha. As pessoas comentavam: todo mundo quer o Dadá, até o presidente Emílio Garrastazu. Em resposta, Saldanha disse que tinha seus ideais e soltou a famosa frase: eu disse pra ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. Eventualmente, Zagallo substituiu Saldanha e convocou o Dadá. Saldanha foi à TV e disse que Dadá só tinha sido convocado pelo Zagallo por conta do presidente e que não seria convocado para a Copa do Mundo. Dadá obviamente rebateu: Saldanha, você tá gagá, velho, não entende porra nenhuma. Quem vai pra Copa é Dadá e mais 21. De fato, Dadá foi ao Mundial do México em 70 e vestiu a camisa 20. Acabou não tendo muitas chances de jogar, já que havia pouco espaço pra ele no famoso ataque formado por Pelé, Rivelino, Tostão e Jairzinho. Estava voando, era artilheiro de tudo, batia recordes. Não tive chance na Copa porque brigar com Pelé e Tostão não dava. Mas não fiquei chateado não. Tanto é que no ano seguinte estava lá fazendo o gol do título brasileiro do Atlético Mineiro em cima do Botafogo. Em 1973, Dário voltou ao Rio de Janeiro para jogar no Flamengo e se destacou ao ser artilheiro do Carioca com 15 gols. Um fato legal foi quando o Flamengo jogou no Mineirão contra o Atlético e a torcida do Galo, ao invés de se revoltar, ficou feliz ao ver o Dadá, mesmo como adversário. Assim que ele entrou em campo, todos começaram a gritar o seu nome. Durante sua passagem pelo rubro-negro carioca, Dadá jogou 55 jogos e marcou 35 gols. Ele voltou a jogar no Atlético em 74 até 78, em uma negociação que foi feita através de uma ligação para o representante do Galo no Rio de Janeiro, José Araújo. Após essa fase, Dadá vestiria a camiseta de mais 15 clubes. No dia 6 de abril de 1976, no Campeonato Pernambucano, marcou 10 gols na partida entre Sport Recife e Santa Amaro, que terminou com um placar de 14. 10 gols numa partida. Tá de brincadeira, não creio nisso. Bah, jamais visto antes. Que isso. 2-0. Foi campeão pernambucano em 75 e também artilheiro, com 32 gols. Em 76 também foi artilheiro, marcando 30 gols. Ele também se destacou no Internacional de Porto Alegre, sendo peça fundamental na conquista do bicampeonato Artilheiro, se eu não me engano, com 16 gols, né? brasileiro, marcando o primeiro gol da final do Brasileirão de 76, na vitória de 2-0 sobre o Corinthians, além de ser artilheiro daquela competição também. Em 77 atuou pela Ponte Preta, mantendo a fama de goleador e retornou ao Atlético Mineiro, onde foi campeão mineiro em 78. Dário permaneceu no Galo até 79, com sua última partida sendo um amistoso contra o Flamengo no Maracanã. Depois disso, rodou o Brasil, jogando por diversos clubes, incluindo Paysandu, Náutico, Santa Cruz, Bahia, onde marcou 54 gols e ganhou 2 campeonatos baianos, Goiás, Curitiba, Nacional, América Mineiro, 15 de Piracicaba, Douranense e Comercial de Registro em São Paulo. E foi no Comercial de Registro de São Paulo onde encerrou sua carreira em 1986, aos 40 anos. Primeiro que eu sou um líder tranquilo. Depois uma moral elevada. Um homem de um conceito espetacular no que tange jogador e atleta. E ídolo. Os meninos de hoje que são jogadores, todos eles bateram figurinha do Dadá. Todos eles vibraram com os gols do Dadá. Então, todos eles gostam do Dadá Maravilha. Gurizada, eu não tenho dúvida que o Dadá tá entre os maiores atacantes da história do futebol brasileiro. O cara era genial. 10 gols numa partida, jamais visto antes.
Eu sou fã do Dadá Maravilha, como pessoa e como jogador, né? Ele é demais, o Dadá. Além de ser um baita jogador, ainda era muito carismático, né? Conquista as pessoas, não tem como. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!